a doutrina mais atacada do cristianismo. A questão dos dízimos. E para complicar a situação, esse ataque tem muito a ver com os escândalos. A prática do dízimo, ela é atacada pelos que estão fora da igreja e ela também é questionada e atacada pelos que são membros da igreja. Tem muita deturpação dessa doutrina e muita prática abusiva acontecendo aí no contexto, principalmente no contexto evangélico dos dias atuais. Mercenários, falsos profetas, pastores que enriquecem, mercadejando a fé. Bom, isso não deveria ser novidade no sentido de que Jesus já havia profetizado que surgiriam falsos profetas, que iriam aparecer no cenário pessoas que não poupariam o rebanho, que não teriam nenhuma consideração pastoral. A única preocupação é de explorar, de sugar e satisfazer suas ambições pessoais, mesquinhas. São escândalos e mais escândalos financeiros, coisas assim que a gente fica assustado de ver. Tem até a tal da teologia da prosperidade. Então, as pessoas, em nome de uma teologia de barganha, não ficam no dízimo. Eles dizem, quanto você der, você vai receber 100 vezes mais. E dizem que você tem que sacrificar muitas vezes tudo. Sacrifique seu Isaac, dê sua casa, dê seu carro, sabe? Então, às vezes a única casa que a pessoa tem, o único carro que a pessoa tem. Então, o problema é a manipulação desses pregadores com o intuito de engabelar, de enganar e de explorar a fé alheia e de enriquecer. Então, isso gera um cenário muito desfavorável para o contexto evangélico, muito desfavorável. Então, tem muitos Judas Iscariotes. Você lembra do Judas, um dos 12 apóstolos de Jesus? É dito que ele tomava conta da tesouraria e ele desviava o dinheiro da tesouraria, é dito lá. Então, já nos dias de Jesus, no contexto mais íntimo, se levantavam os traidores, se levantavam os traíras. Agora, o problema nos dias de hoje é a generalização. Então, alguém se depara com um Judas, com um traíra, e acaba ficando traumatizado e armado até os dentes em relação ao contexto evangélico como um todo. E prejuízo, quem leva? Os Pedros, os Tiagos, os Joãos que existem e que são maioria. Graças a Deus, a maioria dos obreiros, a maioria dos pastores, a maioria dos evangelistas, a maioria dos evangélicos, dos cristãos, são pessoas sinceras. Mas existe uma minoria que realmente é danosa e que causa um estardalhaço tremendo e que provoca, então, todo tipo de animosidade, todo tipo de aversão ao evangelho, às igrejas, tá? Inclusive a ofertar, a contribuir e a tudo mais. Então, um dos argumentos contra o dízimo que se levantam é que o dízimo é para enriquecer pastores, quando a grande maioria dos pastores são pobres. É só fazer uma constatação, a grande maioria, porque eles se deparam com joio, julgam que tudo é joio e não conseguem, né, perceber que a grande maioria ainda é trigo, mas que sofre as consequências. As consequências dos ataques que vêm de fora, que alcançam também os membros, que são influenciados, impactados, e que passam a questionar, e que passam a justificar, né, não dar o dízimo por esta ou por aquela razão, e quem é prejudicado, no final das contas, é a própria obra da evangelização, é a própria expansão da igreja, mas ainda existe muito trigo. Então isso não é motivo para a gente deixar de dizimar,
né? Se você está numa igreja, se alguém está, porventura, numa igreja onde as coisas acontecem de maneira estranha, onde há exploração da fé, onde há deturpação do evangelho, e o que é que você pode fazer? Se não há como mudar esse cenário, você deve mudar de igreja. Deve mudar de igreja, mas não deve deixar de dizimar por causa disso. Deve procurar um ambiente mais saudável, uma igreja mais fiel às escrituras sagradas, com líderes mais humildes, né? Com líderes mais, digamos, parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que a gente coloca a princípio aqui. Agora, além desta questão inicial aqui, existem diversas outras questões contra o dízimo, que são levantadas contra o dízimo. Eu vou aqui colocar algumas delas e vou responder. E depois eu vou abrir para que você possa, talvez, colocar uma questão que ainda não foi colocada ou fazer algum comentário, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo. A primeira questão tem a ver com a origem do dízimo. Qual é a origem do dízimo? Por que é 10%? Por que não é menos? Por que não é mais? Né? De onde vem esses 10%? É correto? Então, é uma série de questões que, basicamente, elas se entrelaçam, então eu vou respondê-la de uma forma em bloco, tá? Então, é correto a alegação de que dízimo é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento, que não tem mais nada a ver com a gente aqui, que é cristão, que está na graça, que está no Novo Testamento. Dízimo é coisa, então, do Antigo Testamento, que fala de maldição para os transgressores, tal. Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre a origem do dízimo, né? O costume de entregar a Deus 10% da renda é muito mais antigo do que a gente imagina. Por exemplo, lá no Gênesis, a gente vê Abraão pagando dízimo a Melquisedeque. Pode conferir lá, em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Um pouco mais adiante, ainda no livro de Gênesis, você vê o Jacó também prometendo para Deus entregar todo o dízimo a ele. Gênesis 28, 22. Tudo isso acontecendo mais de 400 anos antes da lei mosaica. Portanto, dízimo é algo que precede o período da lei. Então, para aqueles que dizem assim, dízimo é coisa da lei, nós estamos na graça, nós não estamos na lei mosaica, nós estamos no Novo Testamento, tem que entender que a questão de dízimos era praticada antes mesmo de Moisés, mais de 400 anos antes, tá? Então não tem a ver única e tão somente com a lei, não começa com a lei, não é algo restrito à lei de Deus, precede a lei de Deus. Então, no período já da lei, aí agora com Moisés, o dízimo tornou-se um mandamento claro para todo o povo de Deus. Você vê isso lá em Levítico, capítulo 27, por exemplo, versículos 30 até 33. Tendo sido instituído para ser o sustento da obra de Deus, dos obreiros de Deus, dos levitas, dos sacerdotes, que deveriam dedicar-se a tempo completo à obra do sacerdócio, tá? Isso por ocasião do período da lei. Os profetas, mais adiante, né, os profetas, eles ratificaram a prática do dízimo. Você vai encontrar lá nos profetas, mesmo depois do fim da teocracia, porque uma das questões que se levanta também é, dízimo é alguma coisa que tinha a ver com o período da teocracia, quando Deus governava o povo de Israel de maneira direta, não havia presidente, não havia um sistema presidencialista. Claro, nem podia haver naquela época, e nem um sistema monárquico ainda, não havia rei, então Deus, ele governava, então era uma espécie de tributo, uma espécie de imposto, né? Então muitos que são contra o dízimo, eles alegam, era por conta do período da teocracia. Então acabou a teocracia, acabou então essa questão do dízimo. Bom, aí cai do cavalo, por quê? Porque primeiro que antes da teocracia, antes
de haver até povo de Deus, quando começou com Moisés, com Abraão, Abraão já estava dando dízimo a Melquisedeque. E também, aí esse é o argumento até principal, quando surgiu a monarquia, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, depois o rei Davi, depois Salomão, depois Roboão, aí naquela série, aí depois dividiu o reino de Israel em dois, vai ter Jeroboão no reino do norte, Roboão no reino do sul e aquela coisa toda. Mesmo nesse período, o dízimo continua a ser uma prática constante em todo Israel. Então, a ideia de que teocracia, né, era o que justificava o dízimo cai por terra. E os profetas ratificaram a prática do dízimo. Então, a gente vê o dízimo acontecendo antes da lei, mais de 400 anos antes, na lei, no período da lei, com os profetas ratificando a prática do dízimo. Você vê muitos profetas tratando do assunto, Neemias capítulo 12, Malaquias capítulo 3, por exemplo, né? E até mesmo os livros poéticos da Bíblia exortam a prática do dízimo. A gente encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Olha só o que diz lá. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. E quando chega no Novo Testamento, porque aí a gente vê, tem gente que fala, o Novo Testamento não fala nada sobre dízimo, não tem mandamento no Novo Testamento para dar dízimo. Bom, será que é assim mesmo? Então vamos lá, olha só Jesus Cristo. Jesus disse que a prática de dar o dízimo não devia ser omitida por quem quer que seguisse a Deus. Ele cita isso tanto em Mateus 23, como também em Lucas, capítulo 11, versículo 42. Eu vou ler Lucas 11, 42. São textos paralelos, então é suficiente ler apenas Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está observando os fariseus, os religiosos daquela época, e notando uma discrepância, notando uma falta de prioridade. Claro que na vida cristã, o mais importante é a prática do amor, é a prática da justiça, é a fé, a esperança, o amor, a justiça, isso sim. O problema dos judeus daquela época é que eles entendiam que poderiam, uma vez praticando o ato do dízimo, deixar de lado a justiça, deixar de lado o amor. Está entendendo? Eles entendiam que se faziam do dízimo uma espécie de salvo-conduto. Já que eu dei o dízimo, eu estou de bem com Deus. E aí não praticava misericórdia, não praticava compaixão, não praticava o amor, não praticava a justiça. Né? Você está percebendo o problema aí? Agora, nesta frase de Jesus, fica evidente que o que Jesus está dizendo é que eles devem praticar a justiça, devem praticar a misericórdia, o amor, sem deixar de lado o ato de dar os dízimos. Não é isso? Repara bem lá. Pode ler tanto em Mateus 23, como em Lucas capítulo 11, e você vai observar claramente que aqui, ao tratar destas questões com os judeus, Jesus está ratificando a prática do dízimo, porque ele está dizendo, vocês, olha só, vou citar mais uma vez, só para ficar claro nas palavras de Jesus e não nas minhas, né? Porque aí fica bem mais contundente, né? Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus.
Devis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, fazer essas coisas. A prática da justiça, do amor, sem omitir aquelas que o dízimo, né? A fidelidade no dízimo. Portanto, não é excludente, não é uma coisa ou outra. O que Jesus propõe aqui é que nós sejamos fiéis a Deus em ambos os sentidos. Ah, mas isso são aspectos da lei ultrapassados, calma lá, né? Por acaso o decálogo, os princípios do decálogo estão ultrapassados? Né? Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Ou seja, essas coisas estão ultrapassadas ou elas continuam valendo como orientação de Deus para nós? O que Jesus está dizendo é que aspectos, princípios, valores da lei, como a justiça, o amor, evidentemente continuam válidos para nós, os cristãos, nos dias do Novo Testamento, certamente que sim. E ele diz, façam essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele está contrastando a justiça e o amor, a fé, a misericórdia, esses valores mais, assim, importantes, fundamentais, prioritários da vida com Deus, sem deixar de lado a prática do dízimo. Com isso, Jesus está referendando a prática do dízimo nos dias do Novo Testamento. Tá bom? Então, importante a gente observar isto aqui. Contribuir de maneira proporcional ao seu ganho é um princípio reafirmado no Novo Testamento. Veja lá, 1 Coríntios 16, 2. Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Ou seja, proporcional ao seu ganho, proporcional à sua renda. E isso que Paulo está falando aqui, que não tem necessariamente aqui, no caso, a ver com dízimo, tem a ver com a questão da proporcionalidade, com a questão da contribuição, que tem a ver com a minha possibilidade, com o meu ganho, né? É muito interessante, então, esse princípio da proporcionalidade que a gente vê muito claramente na questão do dízimo. É sempre proporcional ao ganho. Se alguém ganha mais, vai dar mais proporcionalmente. Não quer dizer que o significado disso que ele está dando seja mais ou menos do que o significado daquele que está dando a respeito de 10% em cima de menos, salário menor, por exemplo, né? Todos estão, de alguma maneira, né, dando proporcionalmente ao seu ganho. Portanto, o dízimo segue um princípio sábio, justo, norteador para as contribuições dos fiéis para o sustento da Igreja de Cristo. Mesmo com a destruição do templo e o fim do ministério dos sacerdotes levíticos, temos um sacerdócio que ainda está em pé, meus amados irmãos e irmãs. Qual que é o sacerdócio? O de Melquisedeque. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é sacerdote de uma ordem superior à ordem levítica. Por quê? Porque o Abraão, que é o pai dos hebreus, né? Ou seja, Levi é um descendente de Abraão, né? O Abraão, pai dos hebreus, ele deu dízimo, ele pagou o dízimo a quem? A Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque nos seus dias. Jesus Cristo é sacerdote não da ordem de Levi, porque Jesus é da tribo de Judá. O autor de Hebreus está dizendo que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior à de Levi, a dos levitas, porque o próprio Abraão, pai dos levitas, pagou dízimo a Melquisedeque. Né? Então, o sacerdócio continua vivo em pé. O sacerdócio de
Cristo e de sua igreja, e nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e por aí vai. Bom, os judeus da diáspora, uma outra questão, pagavam dízimo às suas comunidades e sinagogas? Certamente que sim, né? Eles continuaram com a prática do dízimo, mesmo tendo sido o primeiro templo destruído, mesmo quando foram parar na Babilônia ou em outras partes do mundo, aí, nesse período, deu-se origem àquilo que conhecemos como as sinagogas, e eles participavam do sustento, né, da sinagoga e das atividades, mesmo não tendo templo. Depois foi reconstruído o templo vai ser novamente destruído por ocasião, no ano 70 da era cristã, e aí há uma nova dispersão e os judeus seguem dando dízimo nas suas comunidades, que eles se reúnem, ali tem os rabinos e tem todo o sustento da obra das sinagogas, até os dias atuais, tá bom? Outra questão, o dízimo foi instituído em um período teocrático? Bom, essa eu já respondi, né? E a gente pode até só arrematar, né, a questão, mesmo numa monarquia, mesmo diante do Império Romano, o que é que disse Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, meus irmãos? O que é de Deus? Tudo é de Deus. Para começo de conversa, tudo é de Deus. Agora, Deus ordena ao seu povo que devolva a ele 10%, embora ele tenha direito de tudo. Tá? Isso é que é o dízimo. O dízimo não é dar nada para Deus, porque Deus é dono de tudo. O dízimo é devolver a Deus o que Deus requer de nós, não porque Deus precise do dinheiro. O que Deus quer de nós é o nosso coração. O que Deus quer de nós é a nossa fidelidade. O que Deus quer de nós é o nosso reconhecimento de que tudo lhe pertence, de que tudo que temos vem das suas mãos e ele é o sustentador, o provedor de nossas vidas. Portanto, o ato de dizimar é um testemunho claro de que nosso coração está em Deus, de que nós dependemos do Senhor e nele confiamos e somos a ele obedientes e seguros estamos de que ele cuidará de nós. Por que devo dar o dízimo? Essa é uma outra questão. Se ele foi instituído para o sustento dos sacerdotes e levitas que não existem mais. Bom, já meio que respondi essa questão quando falei de que estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, então ele continua valendo. Não podemos nos esquecer, então, que os sacerdotes não existiam também nos dias de Abraão, tá? Sacerdócio levítico, a lei, nada, templo, não tinha nada disso, nem tabernáculo tinha. Né, mais de 400 anos antes de Tábuas da Lei, de Pentateuco, né, ali dos livros, né, da Bíblia, a gente já tinha o Abraão pagando dízimo a Melquisedeque. Né? E hoje, o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6? Né? Deus, ou Cristo nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nos constituiu reino e sacerdotes. O sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, dentro desse sacerdócio universal de todos os crentes, Deus separa, Deus nomeia, Deus chama, Deus convoca, Deus constitui. Como diz Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, há uma liderança na igreja, há uma liderança sacerdotal, há um ministério efetivo, evangélico, tá? Há isso prescrito na Bíblia, não apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. E Paulo, o apóstolo, ele defende o sustento dos ministros do Evangelho através dos dízimos. Ele diz o seguinte, você encontra isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. O Senhor ordenou, olha, repare bem, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Leia todo o contexto
1 Coríntios capítulo 9, mais tarde. Aqui agora, nesse momento, a gente está com o tempo reduzido, não vai poder se estender. Para você ver como Paulo está tratando da necessidade da conscientização da igreja de sustentar os seus líderes ministros do evangelho. É isto que ele trata lá. Vivam do evangelho, é ordem de Deus. E veja que Paulo, dentro daquele contexto, ele evoca exatamente o exemplo do sustento, como era feito o sustento dos levitas, dos sacerdotes levitas nos dias do Antigo Testamento. Veja o versículo 13, capítulo 9, versículo 13 de 1 Coríntios. Sabe o que diz lá? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? E a gente sabe muito bem que o templo e aquilo que era oferecido e todo o mantimento era possibilitado através dos dízimos. Trazei todos os dízimos para a casa do Senhor, para a casa do tesouro, para que não falte mantimento. Era assim, através dos dízimos, que os levitas eram sustentados. Paulo traz isso como exemplo e transporta, faz esse trâmite, a mesma prática para sustento dos levitas nos dias do Antigo Testamento. Paulo diz, deve ser a prática para o sustento dos que são ministros do Evangelho nos dias da igreja. Agora, outra questão. Se é dito que o dízimo era para ser trazido ao templo de Israel, que já não existe mais, por que devemos dizimar? De alguma maneira, já andei respondendo, né? O dízimo foi instituído centenas de anos antes da construção do primeiro templo. Além disso, é evidente que há necessidade de recursos para o sustento da expansão, a missão da igreja, o sustento dos obreiros e também, gente, aluguel, ou aquisição de terreno, construção de templos e edifícios para as nossas reuniões, toda a manutenção, tudo isso é algo que requer recursos. Portanto, se a igreja do Novo Testamento ela era muito mais centralizada, o movimento era centrípeto, mas para dentro, o templo, todos indo para Jerusalém. No Novo Testamento, né, a igreja ela é enviada para fora, né, e ela vai se expandindo. Então, ela vai constituindo núcleos aqui, núcleos ali, e à medida em que esses núcleos vão crescendo, eles vão requerendo um lugar mais adequado para a reunião, né, dos membros, para o benefício da própria coletividade. Então, esses edifícios vão sendo uma necessidade, conforme a expansão e o crescimento da própria obra. Tá? É claro que a igreja pode viver por um tempo se reunindo em casas, mas como ela, à medida que ela avança, então ela vai requerendo também a construção, a edificação, o aluguel. Então isso também requer mais recursos. Tá? Outra questão. Como responder ao argumento de que a contribuição deve ser voluntária e não imposta? Afinal de contas, o crente não deve ser livre para dar quando quiser, quando sentir no coração? Pois a Bíblia não diz que cada um deve contribuir como propôs no seu coração? Bom, é o seguinte, meus irmãos, dízimo não é opção, não. Dízimo é mandamento. Tá? O texto de 2 Coríntios capítulo 9, que é aqui evocado, aqui mencionado, aludido aqui na questão em si, né? Não se trata de dízimo, mas de oferta. 2 Coríntios capítulo 9, veja o versículo 1. Ora, quanto assistência a favor dos santos, era uma oferta de caridade para os cristãos da Judéia, de Jerusalém em especial, que estavam passando um período de grande fome. Então, Paulo fez uma coleta nas igrejas para ajudar o pessoal que estava lá passando privações, tá? E veja que, então, a questão não tem a ver necessariamente com dízimo.
cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aí sim, claro, é uma oferta voluntária. Então, aí sim você pode propor no coração quanto você quer dar e contribuir, né? Não com tristeza ou por necessidade, diz ele, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, a espontaneidade, a alegria, né, a liberdade se dá nesse contexto, e não no contexto do dízimo, porque no contexto do dízimo é uma ordenança de Deus, é uma ordem de Deus, é um mandamento do Senhor. Você não pode dialogar com o mandamento, você não pode querer um desconto, né? Deus pode tornar abundante, diz o apóstolo Paulo, em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, Deus é dono de tudo, você devolve ao dono, né, os 10% que ele requer, né? Não dar o dízimo seria uma apropriação, né, indébita, ficar com aquilo que não te pertence. Por isso Deus denuncia em Malaquias, através do profeta Malaquias, capítulo 3, que o povo dele, ou membros, componentes do seu povo, estavam de fato roubando ao Senhor. Roubando. Por quê? Porque estavam tirando de Deus aquilo que pertence a Deus e que Deus está exigindo. Eis aí a questão. É possível, uma outra pergunta, ter um desconto no dízimo? Deus cobra multa e juros dos dízimos atrasados? Alguém colocou essa questão porque leu um livro, gente, pasmem, veja quanta deturpação há nessa mensagem do dízimo. Um livro que alguém escreveu que dizia o seguinte, que dízimos atrasados o Deus estava exigindo que fossem pagos com multa e juros, né? Multa e juros. Aí a pessoa me perguntou, eu falei assim, não tem na Bíblia nada a esse respeito. É claro, um bom senso. Se você ficou atrasado muito tempo, então cabe você fazer as contas, olha, uma correção monetária, qualquer coisa assim, né? Do bom senso, tá? Seria isso, mas nada que a Bíblia esteja realmente exigindo. É possível ter um desconto no dízimo, porque, por incrível que pareça, tem igreja, faz uma promoção. Gente, se você pagar até tal dia, você tem um desconto. Sabe, gente, não dá para negociar com aquilo que Deus estabeleceu, com aquilo que é a ordem de Deus. Não é possível, né? Não é possível isso. A outra questão. Já não seria o bastante dar ofertas? É necessário mesmo ser dizimista? Né? Dar ofertas já não é bastante. Eu só dou oferta. Eu dou oferta já é suficiente. Né? Alguém pode pensar assim. A oferta, meus irmãos, é algo voluntário. Agora, dízimo é dívida. Tá? Dízimo é obrigação. Claro que a oferta também entra na questão, é nossa obrigação também dar oferta, porque também quem só dá dízimo e não dá oferta está pecando, porque no que me roubais, diz o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Então, uma coisa e outra são requeridas por Deus. A caridade, a bondade, a generosidade, o Senhor espera de todos nós. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Né? Veja lá, 1 Coríntios capítulo 9, o texto que nós já acabamos de ler hoje. É importante, né? Até o versículo aqui, ó, distribuiu, deu aos pobres, 2 Coríntios 9, né? Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus quer que sejamos generosos. Então, através do pagamento do dízimo, nós somos fiéis. Através da oferta, nós somos generosos. É isso. Né? Nunca devemos nos contentar e achar que deu dízimo já está bom. Não, devemos sempre ultrapassar. Nós não podemos ser legalistas. A graça de Deus em nós, e nós estamos no período da graça, ela nos leva além da mera letra. Então Deus espera a nossa generosidade, e o Senhor dá e ser-vos-á dada, boa medida, recalcada e sacudida e transbordante. É isso, tenha fé no Senhor, seja generoso, como o Pai Celestial é generoso e fiel e galardoador, daqueles que o teu Pai que vem em secreto te recompensará, é o que diz a Bíblia.
onde está na Bíblia que eu posso deixar de dar o dízimo para dar apenas ofertas. Não tem lugar nenhum, né? E pronto. O crente não tem o direito de administrar o uso e distribuição do próprio dízimo? Eu perguntaria também a mesma coisa. Onde é que está na Bíblia que o crente tem o direito, já que o dinheiro é dele? Olha só a concepção. A concepção é totalmente antibíblica. É meu dinheiro. Já que é meu, já que eu vou dar, eu vou decidir. É isso que diz a Bíblia? Onde está na Bíblia isso? Que você tem o direito de decidir para onde vai o seu dízimo. Deus disse para onde deve ir o seu dízimo. Deve ir para a casa de Deus, aonde você congrega. Porque tem gente que ainda tem a paixão. Aí é um negócio mais louco que eu diria até injusto, né? É comprar numa loja e pagar na outra. Tem gente que se beneficia da igreja local. É pastoreado, congrega e tal, e vai dar dízimo em outra igreja, ou parte de dízimo em outra igreja. Retém, porque olha o que diz a Bíblia, né? Que você não deve reter e nem subtrair o dízimo, e nem trazer todo o dízimo. Então, Deus requer isso de nós, uma lealdade, uma fidelidade para a comunidade onde nós estamos inseridos como membros. Tem gente que faz um negócio doido também. Esse mês eu vou pegar parte do dízimo e vou dar de oferta. Né? Então você nunca deu dízimo, no caso, porque deu dízimo e a oferta tem que ser sempre o que você vai dar depois do dízimo, nunca antes. Tá bom? Então, aí as pessoas às vezes se queixam, o que está acontecendo? Por que eu não tenho? Porque não é, às vezes, leal também, não dá o dízimo do que recebe, do que tem, retém. Isso pode trazer, realmente, prejuízos. Mas nós estamos no Novo Testamento, pastor. Nós estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento tem essa de maldição, não. Por isso, quando se fala de maldição para quem não dá o dízimo e coisa lá, isso mostra que dízimo é coisa ultrapassada, que nós estamos na bênção. Meus irmãos, no Novo Testamento você vai encontrar o seguinte: aquilo que o homem plantar, ele vai colher. No Novo Testamento você vai encontrar o seguinte: Ananias e Safira, apresentando-se diante de Pedro para dar o dízimo, para dar a oferta correspondente à venda de uma propriedade, e mentindo, subtraindo. E você sabe a consequência, o que aconteceu com Ananias e Safira. Então, a gente tem que começar a entender melhor as Escrituras. Porque, às vezes, nós nos cercamos de textos ou de conceitos com os quais a gente consegue conviver muito tranquilamente. E a gente se adapta. Esse texto aqui é mais favorável. A graça. Meus irmãos, a graça não pode, não deve ser motivo para a gente viver aquém do que o Senhor espera de nós. Não vamos usar da liberdade cristã para dar ocasião à carne, ao pecado. Um dos maiores males que há na face da terra é o amor ao dinheiro, a avareza. Aliás, é o único que Jesus Cristo chamou de Senhor. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele deu nome a esse ídolo, que é o amor ao dinheiro, que é o apego materialista, que é a avareza. Ele deu nome, Mamon. Não podeis servir a dois senhores. Ele chamou isso de Senhor. Então, muitos cristãos, se fizerem um inventário correto, se forem, assim, sinceros consigo mesmos, terão que reconhecer que estão debaixo do senhorio de Mamon. Terão que reconhecer que subtraem, terão que reconhecer que retêm, terão que reconhecer que não são leais ao Senhor, que não o obedecem, que driblam a sua palavra, que se esquivam da palavra de Deus, que criam
sabe, fantasias e usam o termo graça e coisa para simplesmente não darem o que Deus espera, no mínimo. Porque dízimo é o mínimo. O que o Senhor espera de nós, no mínimo, é o dízimo e ofertas caridosas e generosas. Isso é o mínimo que o Senhor requer de cada um de nós. Bom, vamos lá. E quanto àqueles que alegam serem pobres e que dizem que não sobra para dar o dízimo? Já conhece gente que diz assim, mas ganha tão pouco. Não sobra para dar o dízimo. O que eu posso dizer é que uma pessoa, um crente, um servo, uma serva de Deus, que dá as sobras para Deus, não sabe nada a respeito de Deus. Sobras, meus irmãos. Vamos ver se sobra para dar? É isso, é assim que a gente trata as coisas de Deus? Se sobrar, eu dou. Certamente não vai sobrar. Certamente o devorador vai tomar conta. Certamente trará maldição sobre sua vida, se a atitude para com Deus é se sobra. Diz o Ageu que se... vou ler aqui o profeta Ageu. De fato, Ageu capítulo 1, versículo 9. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levastes para casa, entenda-se, a casa de Deus, eu ainda o dissipei com um só sopro. Deus soprando as sobras. Deus despreza as suas sobras, quando você lida com ele com sobras. Vou ler de novo. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levastes para casa, para o templo, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi desse modo por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Olha que palavra, meus irmãos. Diz-me a questão de fé. Diz-me a questão de primícias. Trazer as primícias à casa de Deus. Os primeiros frutos. É uma questão de fé. Eu creio que 90% que resta em minhas mãos, com a bênção de Deus, é muito mais do que 100% sem a bênção do Senhor. Eu creio nisto. Eu tenho uma atitude de fé. Eu boto fé na palavra do Senhor. Sei que o Senhor não desaponta aqueles que nele confiam. Meus irmãos, Deus não fica devendo para ninguém, não. Confia no Senhor. E ele até diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Deixa eu ver aqui. Vamos ler Malaquias 3. Malaquias 3 diz o seguinte. Será que alguém... Versículo 8. Com isso a gente está terminando aqui, né? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras dos campos fiquem sem frutos. Diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, trazei todos os dízimos, façam prova, o Senhor repreende o devorador, o Senhor abre as janelas do céu, essas bênçãos o Senhor promete. E com isso aqui eu concluo